Yeah, we have an exciting show, and I'm telling you, I promise this is going to be an exciting amateur night. So let's bring out our next contestant. Gives a nice Apollo welcome to Lauryn Hill. Yeah. How you doing, Lauren? I'm fine. Do you know some people out there? Yes. How old are you, Lauren? I'm 13. Lauren's 13. What song you singing? Who's loving you? Who's loving you? Well, come on, Lauren. We're gonna love you. Sing for us. Em uma noite no ano de 1987, o Apollo Theatre recebia uma jovem de 13 anos, buscando um prêmio em dinheiro em um quadro que existia no lendário palco de Nova York. A Amateur Night acontecia toda quarta-feira desde os anos 50, e o ponto era que a plateia julgava se o cantor ou cantora estava performando bem ou mal. Acontece que nesse dia específico a plateia vaiou a criança. Essa criança era nada menos do que Lauryn Hill, considerada por muitos a rainha ou percussora do hip hop. Membro do trio Fugees e com um álbum de estúdio que vale carreiras, o assunto de hoje é ela, Mr. Lauryn Hill. Na maior parte dos casos, se alguém fosse vaiado num palco como esse, pararia de cantar, né? Começaria a chorar ou ficaria nervoso. Não foi o que aconteceu. Lauryn não só cantou lindamente do início ao fim, como ao final de sua apresentação chegou até a comover a plateia. Em 1994, Fugees lançava seu primeiro projeto, e Lauryn Hill já roubava a cena. Com um vocal marcante, a cantora se tornou o rosto do conturbado trio, que contava com um cara que seria muito importante por bem ou por mal para a artista, Wyclef Jean. Lauryn e Wyclef, além de parceiros musicais, mantinham um caso romântico por muitos anos. Os pontos principais são que o rapper era casado durante uma boa parte dessa história, e apesar de não termos fatos concretos de nenhum abuso por nenhuma parte, era bem claro que era uma relação conturbada, tóxica e prejudicial. Havia muita competitividade entre os dois, que pode ser entendido na música que abre o álbum Miseducation, Lost Ones. É quase uma diss pro Wyclef. Não só isso, mas como em Ready or Not, que é do segundo álbum do trio que projetou eles para um novo patamar, o refrão da música era tão passional para Lauryn que ela teria chorado ao gravar o take, disse Wyclef em uma entrevista. Querendo ou não, Fugees e principalmente o segundo álbum, The Score, que conta com Ready or Not e Killing Me Softly with His Song, fizeram de Lauryn Hill um ícone pop total e a primeira mulher a ganhar um Grammy de melhor álbum de rap. Pouca coisa, né? Após o sucesso estrondoso de The Score, a relação de Lauryn com Fugees, principalmente com Wyclef, fez com que o grupo acabasse, fazendo assim com que a cantora seguisse carreira solo. 2 anos após The Score, nasce Miseducation of Lauryn Hill, o primeiro e único álbum de estúdio da artista, um sucesso de crítica e audiência. O álbum quebra paradigmas ao mostrar já nos anos 90 que rap e R&B se misturam,
tendo gravado uma grande parte do projeto na Jamaica, com versos rimados, cantados, efeitos vocais que vão desde o jazz e voltam ao hip hop. Havia uma nova rainha nos Estados Unidos. Ela era negra, usava dreads, tinha uma personalidade para defender o que acreditava. O projeto gira em torno de uma sala de aula, tem um professor, alunos e a própria Lauryn Hill. Abre com uma introdução que dita uma interpretação para o álbum. Há uma sala, há alunos, e a Lauryn Hill está viajando na maionese enquanto isso. Logo ao fim da segunda faixa essa que é a diz para Wyclef que eu mencionei anteriormente, e que realmente não é muito romântica, o professor pergunta sobre amor. Alguns alunos respondem e em seguida Lauryn abre com X Factor. Outra música que não é muito romântica em si. A música é uma das minhas favoritas do álbum. Fala sobre um relacionamento meio conturbado e sobre se doar e não receber em troca. E dá pra dizer que ainda é sobre sua relação com Wyclef. Dá pra dizer também que o álbum é sobre amor. Há declarações pra quem não merece, maternidade, amor de fim de noite e dá até pra dizer que é amor romântico recíproco. A quarta faixa fala sobre o nascimento do seu primeiro filho, Zion. Lembra que eu disse que ela tinha uma relação de amante com Wyclef e tal? Pois então, Lauryn também tinha outros homens, o que criou uma situação meio maluca envolvendo esse filho dela. Lauryn Hill tinha uma crença absurda que Wyclef era pai da criança, mas na realidade não era. O moleque é filho de um dos muitos filhos de Bob Marley, Johan. A faixa fala do preconceito com mães na indústria. Colocam como se ser mãe fosse um ultimato para dar um fim à sua carreira. E ela fala exatamente isso na música, que diziam que ela não deveria ter a criança e que acabaria prematuramente sua carreira. A música se encerra novamente com o professor fazendo perguntas sobre amor, se alguém na sala já havia amado. É um gancho muito esperto para That Thing, quinta faixa, que fala novamente sobre amor, mas dessa vez com uma pegada mais jovem e descontraída. Não quer dizer que não haja críticas ou que não tenha versos mais sérios, pelo contrário, apenas que a música é praticamente uma conversa informal entre Lauryn e o ouvinte. That Thing se encerra com o professor perguntando se existe idade para amar alguém, uma pergunta que há muitas respostas diferentes. Eu interpreto a sexta música, Superstar, uma carta de amor e ódio pela cena e fama. É uma faixa que diz muito sobre o impacto da música, se é um produto a ser vendido ou se é uma expressão artística. Abre discussão para o que falamos no vídeo passado. Quando era mais um hobby, era diferente. Agora que virou um ganha-pão, o bagulho é mais complexo. Final Hour é a primeira música do álbum que fala de Deus, um dos assuntos que geram polêmica sobre a artista. Talvez a comparação mais adequada seria dizer que Lauryn Hill falava de uma maneira que lembra muito as falas do Kanye. Não tô querendo dizer que a Lauryn Hill é antissemita. Apenas que ambos se envolviam e Kanye ainda se envolve em polêmicas colocando a religião no meio. When It Hurts So Bad, Lauryn volta a falar sobre amor mundano. Como o título diz, quando o amor dói. Logo em seguida vem a I Used to Love Him, com a participação de outra mulher percussora do R&B, Mary Bleach. Eu gosto de juntar os dois títulos e pensar num amor conturbado, onde quando doía, eu amava. A décima faixa, Forgive Them Father, volta a falar de Deus, dessa vez com uma resposta a Concrete Jungle, do Bob Marley, com não apenas referências, como uma construção que mistura muito do reggae, muito graças à participação direta do filho do próprio Bob Marley, Julian Marley. A música se encerra com o professor perguntando sobre se importar com o que o outro sente, e a resposta é bem bonita. Em Every Ghetto, Every City, Lauryn conta de forma muito vívida como era sua vida em New Jersey, antes da fama precoce e de tudo que ela leva. A 12ª faixa do álbum tem o que é provavelmente a participação, The Angel, uma love song, dessa vez um pouco mais tranquila, sobre como quando se ama, o arredor parece não importar tanto assim. Se em That Thing Lauryn canta sobre um amor de noite, ou sobre saber diferenciar os amores, Nothing Even Matters vem para expressar o início de uma paixão. A faixa seguinte, Everything is Everything, fala sobre justiça social e conta com o John Legend no piano, que ainda era desconhecido na época. É uma das muitas músicas que Lauryn Hill estava tentando usar sua voz para os menos favorecidos. A faixa The Miseducation of Lauryn Hill, que leva o nome do álbum, é uma música mais lenta que fala sobre crescer, a fase de sair da adolescência e se tornar adulto. Se liga no que a própria Lauryn disse sobre a track. Olá, aqui é a Lauryn Hill, e quero contar um pouco do que a faixa significa pra mim. A música chama-se The Miseducation of Lauryn Hill, e tem muito a ver com o jeito que aprendi algumas coisas na minha vida. Não quis dizer Miseducation como se tivesse ido mal na escola, eu fui bem nela. Tem muito a ver com descobrir suas próprias aspirações e sonhos, e não os sonhos e as aspirações que os outros estão dizendo que são seus. É uma música sobre movimento, inspiração e crescimento.
Eu quero encorajar todos aqueles que estão passando de ano em ano, especialmente os que estão graduando em um estágio da vida e indo para outro, seja na escola ou lições da vida no geral. Quero te encorajar para ser mais forte, independente, ser positivo e saber que você pode escolher seu próprio destino e seu próprio caminho. A 15ª faixa do álbum é um dos meus covers favoritos da vida, Can't Take My Eyes Off You, com elementos de hip hop, R&B e reggae. A 16ª e a faixa que encerra o álbum é talvez a minha favorita, Tell Him. Uma faixa que fala sobre amor romântico e estar apaixonado. Me dá aquele sentimento de final de filme de comédia romântica, sabe? Onde o cara ou a mulher volta para se declarar pro parceiro romântico. Miseducation of Lauryn Hill apareceu na minha vida quando eu estava começando a me envolver emocionalmente com alguém depois de um bom tempo com receio. E não dá pra não dizer que é um dos melhores álbuns para se escutar nesse momento. Lauryn Hill, para mim, acima de todas as críticas e polêmicas, representa amor e a paixão, pela vida, pelas pessoas, pelas coisas, momentos. É muito sobre o que a própria artista representa. O amor é falho muitas das vezes. A gente ama quem não deve, ama e não é amado de volta, ama pessoas difíceis. É complicado, é humano, é Miseducation, desafia a lógica e é lindo justamente por isso. Após Miseducation, era esperado que Lauryn continuasse produzindo músicas por muitos anos ainda, mas acabou que aquele foi seu único álbum de estúdio. Lauryn estava exausta, muito parecido com o que a mídia fazia com Prince e faziam com ela. Era muito complicado para uma jovem de 23 anos tamanha pressão por um projeto novo, além de uma ronda constante sobre o jeito que se portava, falava e vestia. A música deixou de ser algo pessoal e se tornou comercial, e ela não queria aquilo. Segundo a própria, antes de lançar Miseducation, tinha liberdade para experimentar e não seguir prazos. Depois do sucesso astronômico do disco, havia pessoas que nunca fizeram parte do processo artístico dando ordens sobre o que ela deveria fazer. Isso a fez distanciar cada vez mais dos holofotes. Ainda performa, veio até no Brasil no ano passado, mas não há indícios de novos projetos.